Turma, ao longo do último mês eu vim usando este cara aqui, o Galaxy S23 FE, como meu smartphone principal. Ele é como se fosse uma versão simplificada dos S23 convencionais, mantendo o alto nível. Na internet existe uma discussão sobre se ainda seria um top de linha ou se já cai para os chamados intermediários avançados. Eu considero que é um top, mas não vejo como uma questão fundamental. Hoje vou contar a vocês o que importa. Depois desse tempo comigo, como foi que ele se saiu na prática, como se compara aos irmãos S23, em especial ao S23 Plus, que tenho desde o lançamento. Atualmente dá para encontrá-lo na internet, ali na faixa dos R$3.000, R$3.200, versão de 128 GB, também há uma de 256. É mais ou menos o que vem custando o S23 menor de 128. Inclusive, aproveito para dar um aviso importante. Se vocês se interessam por adquirir esses smartphones, de repente notebooks, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu compartilho com minha audiência promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas, importantes, seguras. Para participar, basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo correspondente ao seu app escolhido. O S23 FE é um smartphone com tela de 6.4 polegadas. Fica entre a do S23 menor e a do Plus em tamanho. Só que como ele tem bordas maiores ao redor do display, mais área desperdiçada, entre aspas, o aparelho acaba sendo até minimamente maior que o Plus na carcaça total. Batendo o olho, assim, é a mesma coisa. A tela é uma Dynamic AMOLED 2X, como chama a Samsung, boa tecnologia, com imagem vibrante, tem alta taxa de atualização, 120 Hz, o que torna os movimentos fluidos, basicamente como a dos irmãos mais velhos. Lado a lado com esses outros, eu talvez perceba um pouco menos de brilho, de vividez aqui no FE, mas ainda é um painel de alta qualidade. As bordas são metálicas, o fundo é de vidro e tem esse acabamento brilhoso. Quem acompanha conteúdo de tecnologia já deve ter ouvido por aí, e eu confirmo que ele lembra o Galaxy A54, intermediário de sucesso na linha 2023. O que desagradou o público no Brasil quando esse cara foi anunciado é que ele traz o chip Exynos 2200 da própria Samsung embaixo da carcaça. Então, primeiramente, é uma peça lançada há um tempo, equipou os Galaxy S22 em algumas regiões do mundo, e o segundo ponto é que os brasileiros esperavam um processador Snapdragon da Qualcomm, mesmo que fosse um anterior também, porque normalmente são peças que esquentam menos e consomem menos energia. É a associação automática que os entusiastas fazem. A Samsung tem critérios próprios para definir qual chip vai para onde, e nós ficamos com o FE versão Exynos até o momento. Então é isso, processador de Galaxy S22 gringo, já que o S22 nacional chegou com Snapdragon. Mas, deixando esse papo de lado, como foi que ele desempenhou comigo? Nos primeiros dias, preciso contar que me assustei com alguns bugs no sistema. Certas aplicações davam pau seguidamente. Fui atualizando, usando mais um pouco e cessou. É um telefone rápido, sim. Se não é o mais veloz que já usei, tá em alto nível e é o que eu esperava mesmo, porque o Exynos 2200, estamos falando de um modelo avançado. A abertura de apps foi veloz, a troca entre eles tem sido fluida até agora. Às vezes percebi umas mini seguradinhas que talvez nessa altura ainda não tenha acontecido igual no S23 Plus, mas é coisa super pontual. Para dar contexto, o S21 FE até agora tinha sido o último modelo FE, não tivemos S22 FE, né? Então, o S21 FE ficou conhecido por ter péssima otimização hardware-software. Por isso, bugava, travava bastante, mesmo com boa ficha técnica no papel. Ao menos o modelo de 128 GB, que foi o que testei por tempo considerável. Tranquilizo todo mundo dizendo que não é o caso. Este cara não dá vexame, faz o esperado. Aliás, tenho uma unidade de 256 GB, mas tanto ela quanto a de 128 trazem 8 GB de RAM. No S21 FE há uma diferença, né? A de 128 tem 6 de RAM, enquanto a de 256 traz 8. Acho que em jogos e no uso prolongado da câmera, ele até aquece R$2 a mais que o S23 Plus, mas eu também não percebi decréscimos relevantes de performance enquanto rodava um Asphalt 9 da vida, outros games. O S23 FE manteve as coisas em bons parâmetros. Nesse lance de aquecimento, até cometi uma injustiça inicial com ele, que foi a seguinte: no começo, pensei que estava esquentando além da conta. Peguei o S23 Plus e nas mesmas tarefas não rolava o mesmo. Até que me dei conta de que o S23 Plus estava com capinha. O FE, este cara, que recebi da Samsung para testes e devolução, sem capa. Naturalmente, a gente percebe uma variação de calor maior assim. E aí, tirando a proteção do Plus, as coisas ficaram bem mais equalizadas, compatíveis. Tô falando isso porque
Penso que acontece muito de a gente ficar pilhado com uma questão e aí podemos acabar tendo percepções enviesadas, aquele viés de confirmação, né? Para confirmar o que já achávamos antes. Não me entendam errado, ao longo dos últimos anos foram observados problemas objetivos em certos chips Exynos, mas não tenho dúvidas de que sim, eles podem ser interpretados com desconfiança excessiva. Esse telefone veio com Android 13 junto com a interface One UI 5.1 da Samsung. Baixei umas atualizações de sistema, mas o meu ainda não recebeu o Android 14 com o One UI 6. Ela começou a ser distribuída já. A Samsung prometeu 4 updates de versão para esse aparelho, uma marca que julgo ser boa no mundo Android. Vamos lá, algumas observações. O som dele é estéreo, achei ok, tem profundidade decente. O leitor de digitais é embutido na tela e usa tecnologia de luz e não de ondas sonoras, como nos irmãos. Faz com que ele seja um pouco mais lento em tese, e foi mesmo em minha utilização, só que é mais tranquilo para se colocar películas de maneira geral. E funciona. Por falar em película, de repente uma capinha é boa ideia, porque temos um aparelho escorregadio pra caramba. O que mais me deixou curioso quando bati o olho e vi esse aspecto de Galaxy A54 foram as câmeras. Será que elas conseguiriam manter o alto nível da família S23? E olhem, para ajudar nessa discussão, vou mostrar o que capturei com ele, sempre ao lado de algo feito com o S23 Plus, beleza? A resposta é sim. Eu nem esperava exatamente por isso, mas o S23 FE demonstrou fotos com qualidade próxima à dos outros S23, falando das lentes frontal e traseira, as principais. Ele tem certa tendência de clarear um pouco mais as imagens, que até me agradou em alguns cenários, em outros fica um pouco mais forçado, só que ainda é bom. E eu percebi desvantagem evidente no FE apenas quando fui tirar fotos em modo noturno, em que os resultados dele são um pouco menos definidos, tem cores um pouco fora do tom, talvez. Em vídeos, a boa impressão voltou, porque filmando em 4K com as lentes frontal e traseira, achei que ele entrega resultados de alto nível, apenas com captação de som um pouquinho mais abafada do que o que eu percebi no Plus. Fiz leves críticas pro microfone e pro modo noturno, né? Só que a mais importante ainda não veio. Ela é a seguinte: ao menos até a data de gravação deste vídeo, ele não filma em 4K no modo vídeo em retrato, o que produz fundinho desfocado. Isso aqui que vocês estão vendo, este vídeo, está sendo filmado com a câmera frontal do Galaxy S23 Plus em 4K nesse modo. O S23 FE faz o serviço com desenvoltura próxima, mas resolução inferior. É algo que o rebaixa um tanto como ferramenta para produção de conteúdo. Full HD tá ótimo para o YouTube, certo? Mas o 4K já vem sendo utilizado há um tempo, não dá nem para dizer que estamos no começo. Só para reforçar, tá? No modo automático, sem fundinho desfocado, ele faz 4K, com a frontal e com a traseira. Em relação à bateria, achei mediana, com tela em fluidez máxima, sem nenhuma opção para economizar energia e em uso de WhatsApp, YouTube, tirando fotos, mexendo no Instagram, consegui coisa de 16 horas totais, sendo 4,5 de tela ligada. Em outra ocasião, peguei 23 horas totais, com 3 horas e 40 de display ativo. Foi um celular que, em meu caso, deu conta de um dia de trabalho, mas eu não fico tranquilo de sair com ele no meio do turno se a bateria estiver em 70% ou 80%. O melhor é encher, porque aí tá tudo certo. No fim das contas, o S23 FE é um bom telefone. A construção é bonita, apesar de ter arestas não aparadas em relação aos S23 convencionais, destaco principalmente a borda maior da tela. O desempenho tá em bom patamar, felizmente não deu ruim, como foi no caso do S21 FE de 128 GB. E as câmeras até me surpreenderam, ficando no nível dos figurões da Samsung na maioria dos cenários. Claro que tenho que trazer aí a observação que fiz sobre o modo vídeo em retrato, não rola o 4K. Parece existir sim um pouquinho a mais de aquecimento, por termos o chip Exynos por aqui, de repente menos autonomia, e falo porque sei que muitos gostariam de ouvir algo da minha pessoa sobre isso. Penso que o grande público pode pegar esse telefone e são coisas que vão passar batidas. Vale a pena, Rodrigo? Acho que sim, principalmente quando ele estiver mais barato que outros S23, de maneira clara mesmo. Aconteceu com o S21 FE, mas eu fiquei com o pé atrás de recomendá-lo fortemente pelos problemas de fluidez, de otimização já mencionados. Este cara aqui não. Num preço bom, é uma indicação segura, sem grilo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, toquem no gostei, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito no canal, é de graça. Inscrevam-se, ativem o sininho logo ao lado, assim vocês continuam acompanhando minhas atualizações e me dão uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.